Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Processo Tributário Confinado. Um quadro que surgiu como forma de trazer conteúdo para os alunos da cadeira de Processo Tributário da Faculdade de Direito da UFC durante esse período de confinamento pelo coronavírus, mas que terminou dando a ideia de colocá-lo como algo permanente e mais amplo para debate com eles e com quaisquer outros interessados no processo tributário. No vídeo de hoje, vamos tratar da execução fiscal, dando sequência ao exame do assunto já iniciado em vídeos anteriores. Mas antes de começarmos a tratar do assunto, peço a quem tiver interesse de acompanhar esse e os próximos vídeos para se inscrever no canal, para usar agora e depois de ter assistido o vídeo a caixa de comentários para dizer o que achou desta questão, para debater, para expor seus pontos de vista sobre esses assuntos e tornar mais dinâmica a discussão, não ser algo tão unilateral, unidimensional, a discussão desse tema de processo tributário, e de curtir o vídeo para dizer para o algoritmo do YouTube que pessoas que têm gosto parecido com o seu também podem se interessar por ele. Mas então vamos hoje tratar da execução fiscal e mais especificamente da responsabilidade de terceiros no âmbito da execução fiscal. Sabemos que o sujeito passivo da obrigação tributária, definido no artigo 121 do CTN, pode ser o contribuinte, que é aquela pessoa que tem a relação pessoal e direta com o fato gerador. Se o fato gerador é um verbo, o contribuinte é o autor da ação que constitui esse verbo. É o sujeito do predicado no qual se acha o verbo. Então, se o fato que gera a obrigação de pagar o tributo é ser proprietário de um imóvel, o contribuinte é o proprietário. Se o fato é usar um serviço público específico e divisível, o contribuinte é quem usou esse serviço. Se o fato gerador da obrigação de pagar o tributo é oferir renda, o contribuinte é quem auferiu essa renda. E assim por diante. Mas também pode ser devedor da obrigação tributária o responsável tributário. Não que o contribuinte também não tenha responsabilidade, mas o responsável é aquele que, sem ser contribuinte, ainda assim é alojado no polo passivo da obrigação tributária por expressa disposição de lei. Não qualquer lei, e não uma lei que possa dispor sobre qualquer pessoa que vai ser colocada no polo passivo, mas só conectando o 121 com o 128 do CTN, só pode ser responsável aquele que tem algum vínculo com o fato gerador. Um vínculo que faça com que esse terceiro, ou devesse ter feito o contribuinte pagar o tributo, ou possa agora fazer com que o contribuinte suporte o ônus do tributo, ou no futuro possa se ressarcir junto ao contribuinte do ônus desse tributo. Então pensemos, por exemplo, para citar um exemplo do artigo 134 do CTN, dos oficiais dos registros de imóveis, dos tabeliães, escrivães de ofícios, os notários, os cartórios em geral. Se é praticado um ato perante um cartório e para a prática desse ato deve ser pago um tributo, por exemplo, se transfere um imóvel e deveria ter sido feita a prova do pagamento do ITBI. Mas isso não é feito e mesmo assim o cartório transfere o imóvel. Se depois o município vai cobrar o ITBI do contribuinte e não consegue, ele pode cobrar do cartório ou do oficial do registro correspondente, porque ele, por uma omissão da qual ele foi responsável, o tributo não foi pago, então é possível exigir esse tributo dele enquanto responsável. A mesma coisa acontece com uma fonte pagadora, com uma instituição financeira, quando, por exemplo, alguém vai fazer um câmbio, numa casa de câmbio, aquele que compra moeda estrangeira é o contribuinte do IOF, mas a casa de câmbio é colocada como responsável, porque ela tem um vínculo com esse fato gerador, que permite a ela reter do contribuinte o IOF correspondente. Então, em síntese, o responsável ele tem que ter uma conexão com o fato gerador, porque o fato gerador é a causa da cobrança do tributo, quem deu causa à cobrança do tributo foi o contribuinte, é ele que deve sofrer a cobrança do tributo, e o responsável só pode ser cobrado, colocado como devedor, se ele tiver meios de fazer com que o contribuinte faça esse pagamento. Ele apenas funciona como um método de dar mais praticabilidade à cobrança do tributo. Em suma, conectando o 121 com o 128, verificamos que o responsável tem que ter algum vínculo com o fato, tem que estar indicado em lei, e mais, a lei da União e do Estado do município só pode indicar alguém como responsável sem prejuízo do disposto neste capítulo do CTN, portanto sem contrariar o 134, 135, 133 e assim por diante. No que tange à execução fiscal, poderíamos dizer que esses aspectos são aspectos de direito material. Isso não é uma questão processual. Saber quem responde, quando responde, é uma questão de direito material. Agora, como saber se
o fulano é ou não é corresponsável, onde isso foi apurado, onde houve a cognição relativa à formação da certeza de que aquela pessoa é responsável ou não é responsável. Aí nós temos uma questão processual. E o STJ, em relação à responsabilidade de terceiros, tem dividido muito claramente as duas questões. Uma coisa é a questão de direito material. Quem responde? Nós encontramos solução para essa controvérsia no artigo 134, no 135 do CTN e em toda a literatura construída em torno deles. E do capítulo como um todo do CTN, que começa no artigo 128, que fala da responsabilidade. Mas nós temos a questão processual, que significa: quem disse que o fulano responde e não o cicrano? Onde está provado? Quem provou? Quem tem o ônus da prova? Essas são questões processuais. E a questão processual é resolvida pelo STJ da seguinte forma: se o nome do terceiro está na certidão de dívida ativa, presume-se que ele é responsável e ele que vai ter de provar, se for o caso nos embargos, que não o é. Se o nome dele não está na CDA, o ônus de provar a aplicabilidade, a incidência, a pertinência dos artigos 134, 135 do CTN é do fisco. E ele poderia fazer isso nos autos da própria execução. Essa foi uma jurisprudência que se formou ainda sob a vigência do CPC de 73. Com o CPC de 2015, passou-se a defender a ideia de que a Fazenda precisa provar a responsabilidade de quem ela deseja colocar como corresponsável, mas isso deve ser feito num incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no IDPJ, previsto no artigo 133 do CPC. Por quê? Porque a execução é um processo que não foi feito para discutir, como já foi dito, se o direito existe ou não. O direito é pressuposto no título. A execução existe para discutir como o direito será satisfeito. Então, discutir dentro de uma execução se um terceiro que não consta do título pode ser chamado ao processo para responder também é transformar a execução num processo de conhecimento. Digamos que uma pessoa de posse de um cheque que não foi pago pelo banco move uma execução contra aquele que emitiu o cheque e essa execução não é satisfeita, então ele pensa: mas eu vou também pedir que seja responsabilizado um terceiro que nem aparece no cheque, mas esse terceiro não tem responsabilidade nenhuma, não, mas eu vou provar na execução que ele também está me devendo. Isso é transformar a execução, que é um processo de execução contra aquele indicado no título, em um processo de conhecimento contra aqueles que não estão indicados no título. É algo completamente impróprio para a execução. E o IDPJ seria o cenário, o ambiente propício para desenvolver essa discussão. O STJ tem alguns julgados nos quais admite a aplicação do IDPJ se a responsabilidade fundasse no artigo 50 do Código Civil. Se tiver havido confusão patrimonial, se for o caso de desconsiderar toda a pessoa jurídica, aí seria o caso de aplicar o 133 do CPC. Mas se não, se trata apenas de responsabilizar um responsável, um dirigente, um representante da pessoa jurídica, fundamentado no artigo 135 do CTN, não seria preciso fazer uso do IDPJ. Essa distinção, com todo respeito, não parece ter amparo na legislação, na doutrina, na jurisprudência, nos princípios de direito processual, porque não é porque o fundamento da pretensão é A ou é B que eu vou poder usar ou não usar o IDPJ, eu vou poder transformar ou não a execução em um processo de conhecimento. Em todos os casos deveria ser possível sim, ou deveria ser necessário sim, usar o IDPJ e não transformar a execução num processo de conhecimento. Mas deixando isso de lado, e ou na execução ou no IDPJ, o que importa é que se o nome do terceiro não consta da CDA, é do fisco a prova de que estão presentes os pressupostos que autorizam a responsabilização desse terceiro para que ele possa ser citado, chamado à execução, ter os seus bens objeto de constrição para responder pela dívida no campo do processo executivo. E se o nome dele consta na CDA, aí não, já se pressupõe a sua responsabilidade. Mas aqui nós temos um outro problema. Se pressupõe, porque se pressupõe que isso foi apurado na via administrativa. Se pressupõe que houve um lançamento, no lançamento se indicou o responsável, o terceiro também como responsável, o terceiro teve a oportunidade de se defender, de se manifestar sobre esse lançamento. Mas na prática não é isso que funciona, não é assim que funciona, não é isso que acontece. Muitas vezes a Fazenda enfia o nome dos terceiros na CDA no momento da inscrição, sem que tenha havido nenhuma apuração prévia. E isso leva a uma evidente violação do devido processo legal, isso leva a uma evidente violação da
a oportunidade de defesa e da correta apuração, da correta constituição do título. Não é possível fazer o lançamento contra A e depois colocar na CDA o nome de B, C ou D que não participaram sequer do processo de formação desse lançamento. Mas isso não tem sido apreciado pelo STJ, mas é importante que essa questão seja colocada. Não é apenas colocar o nome de alguém na CDA, é preciso saber como esse nome foi parar ali, para que se possa adotar a tese de que, estando presente o nome na CDA, presume-se a sua responsabilidade. Até porque senão seria muito fácil driblar todas as garantias do direito processual administrativo e jogar fora todo o direito material que diz quando alguém pode ser responsabilizado ou não, quando pode ser tributado ou não. É só colocar o nome numa CDA da forma mais amalucada possível, que isso inverteria todo o ônus probatório em relação a esse responsável, a essa pessoa aí arbitrariamente colocada como responsável por essa dívida. Ainda sobre a responsabilidade de terceiros na execução fiscal, alguns apontamentos adicionais são necessários. Primeiro, depois de longo debate na jurisprudência sobre em quais casos alguém pode ser responsabilizado e em quais casos não pode, aquela questão de direito material que envolve o artigo 134 e 135 do CTN, o STJ finalmente afastou a tese de que o mero não pagamento de um tributo leva à responsabilização de sócios e dirigentes de pessoas jurídicas. O fisco adotava a tese de que não pagar tributo é infração de lei, então nessa condição, se a empresa não pagou o tributo, seus sócios infringiram a lei e todos podem ser responsabilizados. Esse entendimento foi afastado e o afastamento dele hoje se acha cristalizado na súmula 430 do STJ. E por que ele foi afastado? Porque realmente não pagar tributo é infração de lei, mas se o tributo não foi pago pela pessoa jurídica, no exercício, os seus representantes agindo no exercício regular dessa representação, a infração foi praticada por ela. Se a pessoa jurídica, por exemplo, não pagou o tributo por falta de recursos, quem não pagou o tributo e infringiu a lei foi ela, a pessoa jurídica, e não o representante que em seu nome agia. Do contrário, todos os casos, em todas as hipóteses, sempre sem exceção, os sócios responderiam por tributos devidos pelas pessoas jurídicas, porque sempre que elas não pagassem um tributo, seria infração de lei e eles seriam responsabilizados. Então, é preciso diferenciar a infração de lei praticada pela empresa, ou pela pessoa jurídica, pela sociedade, e a infração de lei praticada pelo sócio. E a diferença decorre da ideia de vantagem. Se a pessoa jurídica não paga o tributo por falta de recursos ou porque os recursos foram usados em outros aspectos da sua atividade, pagou o empregado ou o fornecedor em vez de pagar o fisco, essa infração de lei foi praticada pela pessoa jurídica. Agora, se o ato é imputável ao dirigente pessoalmente, porque ele lesa inclusive a pessoa jurídica, ele desviou recursos da pessoa jurídica para si ou para terceiro, ludibriando a pessoa jurídica, os outros sócios e o fisco. Nesse caso, o ato pode ser sim imputável a ele e ele responderá nos termos do artigo 135. Um exemplo disso a gente acha na súmula 435 do STJ, que fala de dissolução irregular. Se há dissolução irregular da pessoa jurídica, esse obviamente não é um ato praticado por ela, mas indevidamente pelos seus representantes, inclusive contra ela, e isso justifica que eles sejam responsabilizados. Então esse foi um aspecto discutido bastante na jurisprudência do STJ. O outro ponto que merece nossa atenção diz respeito à Lei 13.606, de 2018. Essa lei parece trazer uma coisa boa, que é a possibilidade de haver um processo administrativo para apurar a responsabilidade. Mas essa bondade está só na aparência. Primeiro porque esse processo administrativo diz respeito a dívidas ajuizadas ou não. Ou seja, mesmo uma execução já proposta, sem o nome do sócio na CDA, poderá haver um processo administrativo para colocar o nome dele na CDA e depois substituir essa CDA inserindo o nome dele onde antes não estava. Isso é uma forma de driblar o judiciário, de fazer com que a discussão sobre se o sócio responde ou não se trave mais perante o judiciário, mas perante a própria PFN, que é quem está interessado em responsabilizar os sócios e é, na verdade, quem pede e, ao mesmo tempo, agora vai pedir e decidir o próprio pedido de redirecionamento para colocar o nome do sócio na CDA e inverter todo o ônus probandi para ele no âmbito do processo judicial, no caso de uma execução, até com a necessidade de constituição de bens e de discussão em sede de embargos. Então esse aspecto da Lei 13.606 deve ser visto com essa ressalva, que na verdade aí nós temos uma invalidade, até porque alterar a sujeição passiva na via administrativa implica alterar o próprio lançamento e isso é algo que a Fazenda, pelo menos a Procuradoria da Fazenda,
não poderia fazer. Até porque já pode estar, inclusive, ultrapassado o lapso de decadência. Enfim, existem uma série de aspectos que são suscitados por essa alteração trazida pela Lei 13.606. Outro ponto que merece ser lembrado é o de que a responsabilidade de membros de pessoas jurídicas, ela não é limitada para permitir a eles escapar de dívidas de maneira maliciosa, etc. Existe uma razão de ser histórica para isso. As sociedades surgiram com o florescimento da atividade comercial. Há uma dúvida sobre se no direito romano podemos falar de sociedades de pessoas jurídicas, mas seguramente com o florescimento do comércio no final da Idade Média, surgiram as primeiras companhias, fortificou-se, floresceu a legislação comercial a respeito delas e da responsabilidade limitada daqueles que entravam nelas. Os empreendimentos muito arriscados da época exigiam que quem entrasse neles tivesse a garantia de que perderia no máximo o que investiu ali, não perderia mais. Então, alguém que já tem muito dinheiro poderia colocar uma parte desse dinheiro no novo empreendimento e no máximo ele perderia aquela parte que colocou ali. Se o empreendimento não fosse para frente, ele não perderia tudo mais que ele já havia acumulado. Essa é uma forma de limitar o risco da atividade empresarial e com isso permitir a própria atividade empresarial, permitir o próprio desenvolvimento da atividade econômica. Com base nessas ideias, o STF declarou inconstitucional o artigo 13. O artigo 13 da Lei 8.620, que responsabilizava de maneira ampla e restrita todos os sócios de uma sociedade limitada por dívidas de contribuições previdenciárias dessa sociedade. Entendeu que esse artigo não era apenas inconstitucional do ponto de vista formal, por não ser lei complementar e alterar, violar, extrapolar o que consta do artigo 135 do CTN, mas considerou que ele é inconstitucional também do ponto de vista material, por dar praticamente fim às pessoas jurídicas no direito brasileiro para efeitos tributários, e isso tem efeitos danosos sobre os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência e o próprio exercício da atividade empresarial, a própria liberdade econômica assim estava sendo violada. Então é importante ter isso em mente quando nós discutimos responsabilidade tributária. E o outro ponto que deve ser destacado é o de que sócios, nos termos do artigo 135, só respondem se aplicar-se o inciso 1, ou seja, se eles forem sócios de sociedades de pessoas em liquidação irregular, ou se for dirigente, e aí nós aplicamos o inciso 3. Dirigentes de pessoas jurídicas respondem por serem dirigentes, não por serem sócios. Então o sócio-gerente responde por ser gerente, não por ser sócio. Por agir em nome da pessoa jurídica e fazê-lo indevidamente, com excesso de poderes, e não simplesmente por ser sócio. Portanto, o sócio meramente cotista, ou meramente acionista, ou apenas detém uma parte do capital social, mas ele não representa, ele não, ou para usar a terminologia de Ponce de Miranda, ele não representa a pessoa jurídica. E Ponce de Miranda diz que só se representa quem pode estar presente em um canto e represente em outro, representado, replicado, reproduzido em outro, através do representante. A pessoa jurídica não, ela já se faz presente pela primeira vez inauguralmente através do seu dirigente, do seu administrador, do seu gerente, e portanto ele é o presentante. Então o presentante da pessoa jurídica pode ser responsabilizado, se agir com excesso de poderes, por ser presentante. O sócio meramente cotista que não tem esses poderes não pode. Em próximos vídeos trataremos de outros aspectos da execução fiscal. Se tiver interesse em acompanhá-los, como dito, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de deixar na caixa de comentários as suas impressões a respeito desses aspectos. Até a próxima!